Fala, jovens! CZ Talks, Cinemasters Podcast, direto do CMO Summit. Estamos aqui com o Fábio Duarte, do Community Creators, que, cara, se você não conhece, vou deixar ele contar para vocês, você tem que conhecer essa coisa que está acontecendo aqui em São Paulo agora, que, fala um pouquinho para a galera sobre o espaço lá, cara, porque é bizarro, vocês vão sacar. Obrigado pelo espaço, pelo convite. A Community Creators Academy é o primeiro content campus de educação e negócio do mundo que é exclusivo para creators, para Creator Economy como um todo, né? Então a gente criou uma super universidade da Creator Economy, um campus de mais de 14 mil metros quadrados, mais de 200 cenários e estúdios, fica aqui em São Paulo, e algo realmente com foco presencial, não é um curso para influenciador simplesmente, ele é um ecossistema completo de aceleração, é um centro de experiências, é um centro de educação, mas realmente a coisa de fazer a Creator Economy, né, sair do modo influência, entrar no modo business, é sobre isso, desde marcas, empresários, grandes creators, todo mundo num grande hub de aceleração. Então, já puxando o assunto aqui do CMO Summit, né? Então esse evento gigantesco, com muita gente aqui trocando experiência, mas imagine isso aí todos os dias, né? Uma Disney misturada ali com Harvard, no mesmo lugar aqui em São Paulo. Galera, eu fui na... Você foi, né? Você viu? É bizarro, é muito legal, cara. Não é só, é bizarro porque é grande, é grande. Mas é legal que é muito cenário de vários temas, então para as empresas, para influenciadores, para trazer esse business para o negócio, trazer para o presencial, cara, é muito, muito legal mesmo. E para você, eu acho que como produtor, audiovisual, né, dentro desse segmento, cara, também é um baita lugar para vocês olharem. Assim. Excelente, cara. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse mundo da influência, cara. Como fazer essa transição de uma posição de influência, alguém que já se comunica, que já tem uma comunidade, que já fala com uma audiência na internet, para virar um business, assim, que chave que tem que virar? O que tem que acontecer para transformar essa influência em grana, em negócio? O ponto importante é entender que todos fazem, que a Creator Economy ela é muito mais ampla do que o marketing de influência. Essa é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, assim. Sempre quando a gente vai num local conversar sobre creators, todo mundo fala assim, mas como é que é influência? E para mim, a Creator Economy, primeiro que ela é a abreviação de Content Creator Economy. Então, o mercado é o mercado de conteúdo. Boa. E o mercado de conteúdo é muito maior do que o marketing de influência. Então, o primeiro passo é saber que o lado economy é tão importante quanto o lado creator. Então, é outro ponto importante. Mas, quando você traz o conteúdo como guarda-chuva, você entende que o conteúdo é um negócio há muito tempo. Então, entender que conteúdo é negócio é o primeiro passo para você sair da influência simplesmente e aí começar a gerar business. Então, a gente tem que mudar o mindset das pessoas, e isso que a gente faz muito na community. Não adianta eu ter uma metodologia incrível e as pessoas ainda com a cabeça de um jeito que vai contra tudo que a gente está ensinando. Então, você entendendo que o conteúdo é negócio, que a audiência é o novo petróleo, né? Tem um parceiro meu que fala muito sobre isso. Muito. Você consegue direcionar a sua carreira para dar essa migração. Entender que seguidor não é tão importante quanto o cliente. Então, quando você muda essa chave, aí fica muito mais fácil você desenvolver qualquer coisa. Não existe nenhuma previsão, você trabalha com audiovisual, né, que o conteúdo vai diminuir nos próximos anos. O conteúdo revoluciona negócios há muito tempo. Olhe o que o conteúdo fez com a luta, né, com o UFC, o que o conteúdo não fez com o surf, com a WSL, com a super transmissão ao vivo e conteúdo com o trabalho. Então você consegue criar um business quando você entende que o conteúdo é um negócio. Acho que esse é o grande diferencial. Assim. Agora uma pergunta mais voltada para o lado business, negócios, que é o que a gente acaba encontrando mais aqui nesse evento que a gente está, o CMO Summit. Como que as empresas, né, sei lá, uma Danone, uma BRF, uma MS, uma Bosch, como é que esses caras se aproximam da community e conseguem ter algum tipo de entrega de valor ali dentro? Tá, a gente na community não está ali para educar o creator a produzir conteúdo, porque tem muito creator que sabe produzir conteúdo bem mais do que eu, então a gente está ali para fazer ele entrar no modo business, gerar negócio.
Mas não é simplesmente educar o creator como trabalhar com o mercado. É educar o mercado como trabalhar com a creator economy também. Então, esse é um ponto importante. A gente tem produtos para executivos, cursos para creators, profissionais liberais, médicos, advogados, arquitetos. É todo o ecossistema completo de aceleração. Então, lá, toda marca que entra dentro da community, ela tem que fazer parte do processo de aceleração da creator economy. Não adianta ter exposição de marca. Eu quero aqui para botar minha marca aqui. Não é mídia. Não é sobre isso. A gente tem 4 pilares lá. Um pilar é o pilar de educação e aceleração. Então, a gente criou uma metodologia de desenvolvimento de projetos. Então, vou pegar um exemplo aqui. O iFood é uma das marcas que está com a gente. O iFood vai lá, faz uma palestra, solta um briefing para os alunos vão aprender marketing, branding, storytelling, AI, ética, direito autoral, estratégia, várias coisas, AI, né? Com grandes creators, com os diretores das próprias marcas, com personalidades, donos de agências, todos dando palestras e aulas, e eles vão desenvolvendo as habilidades para entregar o projeto para a marca e depois a marca contrata e acelera os melhores alunos. Então, esse é um pilar. Boa. O outro pilar é mídia. Então, a gente gera mídia para eles, os alunos geram mídia, eles geram mídia para os alunos, e a gente faz essa fábrica de conteúdo. Porque imaginem, 14 mil metros quadrados com milhares de creators todos os dias, vai ser o maior centro de geração de conteúdo do mundo. Outro pilar é um espaço físico. Então, muitas marcas estão criando seus próprios espaços, os estúdios customizados. Então, a Hotmart é um grande parceiro e patrocinador. Então, tem um estúdio de podcast da Hotmart lá dentro. E aí vão gerando... E aí o outro são projetos especiais, porque eu falo assim que a community é um ecossistema vivo como a Creator Economy evolui a cada dia. Seria muita inocência minha eu dizer que não, já tenho todo o cronograma de como tudo vai acontecer. Não, ali vai ser um ecossistema que vai evoluindo sempre. Então esses projetos especiais são desenvolver projetos que realmente vão se conectar com a vontade, com a estratégia de cada marca e com o momento do mercado. Vou pegar aqui um exemplo. Como é que eu chego para uma marca, uma Ambev, uma patrocinadora da gente, e como, ao invés de eu criar uma ação de um influenciador vender cerveja, por que não transformar 1 milhão de PDVs em creators? Então, se a gente conversa com a Avon ou uma marca de beauty, ao invés de eu criar apenas projetos de como creators venderem melhor a marca, por que não transformar 1 milhão de revendedoras em live sellers? Cara, isso é muito foda. Então é aí que a gente está. E onde a gente vai chegar é a nível de mudar a educação no Brasil como um todo. Porque um arquiteto ou um médico tem que estudar 8 anos e depois de 8 anos perceber que ele precisa aprender marketing, conteúdo, e aí começar a estudar, porque ele não tem uma certificação dupla enquanto ele está se formando. É neste lugar que a gente está mirando de revolucionar a educação no Brasil e no mundo e entender que o conteúdo e a criação, o marketing, né, a creator economy, ele não é nem mais... O creator não é nem mais profissão, é skill também. Antigamente você tinha que saber inglês, Excel, né, o Office, o pacote Office. Hoje, se você não souber AI e conteúdo e marketing, você fica para trás. Boa. Independente da área que você esteja. Independente da área que você está. Cara, nós temos nossos projetos de conteúdo, né? Uhum. E vivemos essa dificuldade, essa realidade, esse desafio, mas também os bônus que vêm junto, né? As oportunidades, as portas que se abrem, né? Novos negócios que surgem. E eu acho que eu estou percebendo que a galera está se ligando disso. Os médicos, os engenheiros, a galera que não é do conteúdo, não é do audiovisual, não é da publicidade, está se ligando disso, está se movimentando, né? Você acha que criação de conteúdo é para todo mundo? Criação de conteúdo, ele não é mais uma opção, né? Ele já é uma necessidade. Então, se é para todo mundo, ele deveria ser para todo mundo, porque eu falo isso meu irmão é meu sócio, né, em todos os nossos projetos. A gente fala isso há muito tempo. Assim, a rede social morreu já faz muito tempo. A rede social era na época do Orkut. Eu acho que vocês não seguem muitos amigos no TikTok. Vocês seguem pessoas que vocês estão consumindo alguma coisa. Então, a rede social deu espaço para a rede comercial. Você consome alguma coisa, é uma rede de consumo. Você está ali para consumir lifestyle, consumir educação, consumir qualquer tipo de coisa. Então,
as pessoas têm que começar a usar o conteúdo de maneira comercial. Então, o médico, antigamente, ele usava conteúdo, só que era um cartão de visita. Sim. Era conteúdo, era um papel escrito alguma coisa que comunicava algo. O conteúdo só foi mudando, né? Já foi chamado de jornal, de rádio, de panfleto e várias coisas. E hoje em dia é através de plataformas digitais. Boa. Mas, então, fazer marketing sempre foi necessário. Justo. Então, não é uma opção. Será que eu preciso fazer marketing para meu negócio crescer? Claro, né? É que dá as caras, né? Dar as caras é diferente. Só que aí é a questão, nem sempre você precisa dar as caras. Então, eu vou trazer o meu histórico aqui, tá? Me perguntaram assim, você está ensinando isso, vai perder a autenticidade porque você vai ter uma estratégia. Como é esse ponto de vista da community entre ter estratégia e autenticidade? Eu sou creator, já criei empresas de conteúdo, já fui creator há muito tempo, já fui artista, creator, empresário. Eu nem me acho autêntico, assim, tipo, espontâneo, não é nem autêntico. Autêntico eu acho que eu sou, mas espontâneo e sou o maior ícone da criação de conteúdo. O bichão da criação de conteúdo, você não é. Mas com certeza eu fui um dos que mais gerou resultado e dinheiro com criação de conteúdo. Então, porque tenho estratégia e sem aparecer. Então, a FitDance foi uma das empresas que eu criei, por exemplo. A FitDance, não sei quanto vocês conhecem, o maior ecossistema de dança de conteúdo do mundo. A gente tem, para você terem ideia, assim, eu já criei mais ou menos 50 bilhões de views orgânicos na internet, em projetos de conteúdo. 50 bilhões orgânicos, sem R$1 de mídia. E já movimentei perto de R$1 bilhão em Creator Economy, economia criativa, com projetos de conteúdo, marketing e tudo mais. Então, não é sobre aparecer, é sobre criar negócios com conteúdo. Então, o médico, não sei se vocês já viram um canal no YouTube que a pessoa abre Kinder Ovo. Já viram isso? Eu tenho um filho de 5 anos, já vi muito lixo na internet. Então, mas é um conteúdo assim, um dos maiores canais que eu já vi, e é uma mão abrindo o Kinder Ovo. Só isso? Só isso. Conteúdo, ele não precisou aparecer. E aí tem uma nova revolução acontecendo, que é a de AI. Então, a era dos clones. Então, 20%, 30% dos conteúdos que eu estou produzindo agora vão ser com clones. Né? Então, já tem o meu clone criando conteúdo. Então, começa a perder um pouco aquela era da vergonha. Eu tenho que aparecer, eu não tenho tempo. Não tem mais desculpa, porque a democratização do conteúdo agora é muito grande. Tem um cara puxando talvez uma tendência, que é o João Adib, né, que ele fala muito do produto sem cara não vende. E ele talvez seja hoje o empresário que mais tem dado as caras, de um jeito dele ali, enfim. E no caso dele, que vem de uma indústria totalmente tradicional, né, uma indústria farmacêutica, é muito disruptivo, é muito diferente. Você acredita que isso é algo que tende a acontecer para tudo, assim? Tende. Quando você vai analisar qualquer mercado, você não tem que analisar o mercado isolado do comportamento humano. Boa. Porque todos os mercados são para seres humanos. E o humano, ele tem um padrão de comportamento. Então, uma coisa de autoridade, vaidades, comunidades, elas existem há muito tempo. Não é agora que surgiu a autoridade. Não é agora que surgiu o expert em alguma coisa. Não é agora que surgiu a celebridade. Isso é da história. Então, agora as pessoas vão ver e vão seguir o caminho das pessoas que estão realmente aparecendo muito mais. Então, não é um padrão que todo mundo tem que aparecer para. Perfeito. Mas as empresas precisam fazer marketing em alguma coisa. Então, executivos vão sim começar dentro da community, tá? Chegou alguns alunos lá e falou assim, eu faturo 1 bilhão, eu faturo isso. Eu quero me tornar João Adib. Usaram exatamente essa daqui. Você consegue exatamente isso aqui. Você me ajuda a ser João Adib? É um trabalho. Vamos lá. Eu quero pegar esse case, né? Uhum. Mas se a gente analisar a CIMED, não simplesmente João Adib, você vê que é um trabalho de empresa inteira. Então, existe aquelas tendências, né? UGC, que se fala muito, né? Que é o User Generated Content, que é o cliente gerando conteúdo. Sim. Mas existe outra grande tendência agora também, que é o EGC, que é o Employer Generated Content. Então,
o funcionário gerar conteúdo, que é um caso de você pegar uma revendedora, Boticário ou Avon Natura, né, e ela gerar o conteúdo, mas pense ali o que o Super Coffee fez, né? Os clientes gerando conteúdo e aquilo viralizou a marca. E isso gera mais conexão, porque é a prova social gerando conteúdo. E não tem nada mais poderoso hoje em dia no mercado, principalmente mercado digital, do que a prova social, né? Então, quando o João Adib faz aquilo, a empresa toda, não sei se vocês já foram na sede da CIMED, quando você abre a porta tem uma câmera do escritório. Você abre a porta, já tem uma câmera igual essa aqui parada na frente, para incentivar até quem entrou no escritório tentar gerar um conteúdo, ou o funcionário, ou o revendedor. Então, isso é uma estratégia de cauda longa assim, da empresa, não é só do CEO. Tá? Então, é uma tendência à produção de conteúdo de uma maneira geral. Boa, no caso da CIMED ali, eu percebo que começou muito acho que por uma viés do próprio João, né? Ele é um cara midiático por natureza, e foi legal que, mesmo naturalmente, ele fez acontecer, e aí depois o mercado veio, ele falou, caramba, cara, foi intuitivo, mas foi matador o que ele fez. Exatamente, e ele vai inspirando, e as pessoas vão perdendo vergonha, e vão dizer, pô, dá para ser CEO e dá para gerar conteúdo. Antigamente a pessoa tinha vergonha, tinha medo, até que alguém vai e cria um precedente e o ser humano vai atrás. Pô, e ele tá provando que traz resultado, né, cara? Não é só pela marca, pela vaidade. Claro, gera resultado. Gera resultado. E o que eu acho muito interessante é que, assim, durante muito tempo a comunicação sempre foi uma via de mão única, né? Era sempre a marca disparando mensagens e quem pegar, pegou. E agora nós temos uma sopa assim, de comunicação que a via é de várias mãos, na verdade. Tá todo lá, 360, 360. Né? 4D. Exatamente. É a marca mandando para o cliente mandando para a marca, no meio os intermediários também se comunicando, todo mundo se comunicando, né? Por que isso? E como se aproveitar, como fazer uso disso? Hoje em dia, todo o mercado de conteúdo ele foi revolucionado pela democratização do conteúdo, né? Então existia ali você assistindo conteúdo na televisão, então o tempo todo vendo na televisão, no rádio, sempre em poucos lugares falando com muitas pessoas. Boa. Quando entrou a internet, muita gente conseguiu falar. Teve uma democratização desse conteúdo, então as pessoas tendo mais acesso, todo mundo podendo ter voz, então isso gerou uma revolução. Agora com AI, isso que você comentou agora só vai aumentar, porque novamente democratiza a produção do conteúdo. Um tempo atrás democratizou o veículo, o veículo ali. Né? Todo mundo virou um veículo, tinha a chance de fazer. A produção facilitou também com o celular, o avanço da tecnologia, mas a AI vai fazer com que a escala aumente muito mais. Então, essa comunicação de várias vias só vai intensificar. Antigamente, a gente era impactado, 1.000, 2 marcas por dia. Hoje em dia, são 15, 20 mil marcas por dia. Então, tem um amigo meu que fala muito isso, que a atenção é o novo petróleo. Então, você precisa realmente conseguir ter a atenção do público e essa é uma coisa que só vai intensificar com o tempo. Existiu também na época do metaverso a coisa da descentralização do conteúdo, mas eu acredito que ainda vai centralizar nas redes sociais, né? Tipo, antigamente estavam se acreditando que todo mundo ia ter sua própria rede social, mas todo mundo tem sua própria rede, sua própria comunidade, suas mas as grandes redes sociais elas ainda vão perdurar por muito tempo. Só que vai se democratizar e é cada vez mais gente criando conteúdo, cada vez a disputa pela atenção das pessoas vai ser maior. Então você precisa entender como trafegar nesse universo. Eu ia encaminhar para o final aqui, mas você me deu um gancho para fazer uma pergunta boa, cara. Que tem uma tendência rolando agora, que são as DICs, né? Que são aquelas... acho que é uma filosofia de perfil de rede social que as pessoas, em tese, estão voltando a ter apenas amigos próximos, familiares, talvez aí numa contramão, né, dessa superexposição para marcas e anúncios e tudo que está acontecendo. Isso é algo para você que está dentro dessa economia que
aparece, está no radar, existe mesmo a tendência disso? Isso é algum tipo sei lá, de adversário que vocês podem, né, da economia ou não? É só nem aparece no gráfico, não existe isso. Não aparece. Você vê aqui o movimento da volta do Orkut e tudo mais. Acabei de ver uma notícia esses dias falando sobre isso. As pessoas também, o comportamento humano, né, vão voltar. As pessoas precisam se relacionar. É cíclico muitas coisas. Tudo é cíclico e talvez o nome da coisa é cíclica. Ele tem diferentes nomes para as mesmas coisas. Boa. Grupos de amigos. Hoje em dia é muito mais fácil porque antigamente você tinha que se conectar por telefone com as pessoas ou por carta. Agora você tem que se conectar com a rede social. Mas o que eu acredito é que com as DICs, o que vai acontecer é que você vai criar microcomunidades ali. Vai começar como isso, mas como tudo vai virar uma rede comercial e alguém vai vender roupa só para os amigos, ou então vai aumentar seu ciclo de amigo, ou vai criar negócios ali. Mas claro que a gente tem aí um planeta com bilhões de pessoas e as pessoas querem se relacionar. Elas vão acontecer, mas em termos de relacionamento de marca, as pessoas vão aprender um jeito de monetizar elas também. Mas hoje em dia eu não acredito que é um adversário, é simplesmente um novo caminho, é uma nova rede, uma nova maneira de se relacionar com pessoas. Uma nova tendência, né? Uma nova tendência, normal. Cara, obrigado, foi muito legal o papo. Tem muitos criadores de conteúdo, né, pessoal desse mercado que segue a gente, então eu queria que você falasse como que essa pessoa se aproxima da community, o que ela pode fazer lá, como é que ela interage. Quiser aí me seguir, meu Instagram é eufábio, aí procura depois as outras redes, mas a community é community_CA, né, de Creators Academy. Agora o processo seletivo, até que esse é um ponto importante, não é para todo mundo, é para garantir que a gente tem um ecossistema de aceleração. Então você se inscreve no processo seletivo ou para um curso voltado para os creators, ou para um curso de profissionais liberais, ou para um clube de executivos. Então tem diversos produtos, mas entrando lá nas redes sociais e no site você vai realmente entender muito, e as aulas já estão começando, está um sucesso, graças a Deus, e essas turmas agora vão ser bem exclusivas para a gente criar uma metodologia bem revolucionária e depois ir acelerando ainda mais. Animal, muito bom. Animal. Fabião, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Boa sorte lá na Valeu. palestra. Arrasa Eu que lá. agradeço aí vocês Obrigado. pelo convite. Obrigado. Tamo junto. A gente se vê no próximo, né? É isso aí. Valeu. Valeu.